Maria Alice. Deus abençoe a vida de vocês que estão aí com a gente. Estamos fazendo a transmissão pelo Instituto, né? Porque o nosso canal da igreja ainda não está aberto. Irmãos, então vamos dar sequência. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Nós estamos ministrando em Romanos capítulo 12, onde nós estamos refletindo na palavra do Senhor. Tem sido um tempo muito bom, um tempo de crescimento. E aí, nesta série, nós estamos abordando acerca da renovação da mente. Exatamente. As virtudes que a renovação da mente produz. Exatamente. É quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós oramos a Deus. E na primeira mensagem, foi isso que nós abordamos, sobre qual a necessidade de estarmos renovando a mente, de estarmos buscando em Deus essa renovação, nos permitir ser usados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo molde nosso caráter, o nosso coração, para que a nossa mentalidade está sendo forjada pelo Espírito. Então nós aprendemos que 3 fatores cruciais sobre a importância da renovação da mente. Quando a gente fala 3, 10, quando a gente coloca esses números, nós podemos entender que vai muito mais além do que isso, os benefícios, os motivos, né? Nós podemos ter muito mais, por exemplo, virtudes da renovação da mente, ou objetivos pelas quais a gente pode renovar a mente e o porquê dessas questões. Mas a gente está trabalhando aqui naquilo que eu acredito ser, nesse momento, mais urgente, aquilo que o Espírito Santo ministrou no nosso coração. E eu coloquei 3 porquês nós devemos buscar essa renovação da mente. Primeiro, que eu coloquei na mensagem passada, na mensagem 1, é que a renovação da mente é necessária porque a mentalidade, o padrão de mentalidade do homem sem Deus está totalmente corrupto, né? Corrompido. Nós estamos vendo na sociedade vários conceitos sendo impressos, inseridos dentro dela, crenças que destoam totalmente daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Aquilo que os bons costumes, bons valores, até da moralidade humana, que sempre foi pautado como correto, hoje está sendo taxado como errado, antiquado, ultrapassados, conceitos que nos preservaram como sociedade, como seres humanos. Então, a nossa mente, a nossa mentalidade, nosso jeito de pensar precisa ser renovado pelo Espírito Santo para que toda essa mentalidade corrupta que nós temos no padrão humano possa se revestir de uma mentalidade bíblica e espiritual. Nós aprendemos na aula passada também, na mensagem passada, na mensagem 1, que além pelo fato dos padrões da sociedade, da mentalidade humana está corrompido, nós também seremos julgados por Deus, né? E também recompensados por Ele pela nossa mentalidade e o comportamento fruto dessa mentalidade. Porque, irmãos, nós agimos conforme pensamos, conforme acreditamos. As nossas crenças dirigem as nossas práticas. É muito difícil alguém acreditar, ter um padrão de mentalidade de uma forma e agir totalmente diferente dessa mentalidade. Nós agimos conforme o padrão mental que nós temos. Em terceiro, eu disse que é importante a renovação da mentalidade, porque uma vez essa mentalidade sendo renovada, ela produzirá frutos ou virtudes que o Senhor se agrada. Então, foram esses 3 motivos pelas quais nós falamos, pelas quais nós precisamos ter a mente transformada, renovada pelo Espírito Santo, por atitudes nossas. Tem muita coisa que depende de nós para que isso aconteça. Então vamos orar em nome de Jesus para podermos dar sequência na ministração de hoje. Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos permite estar aqui. E eu oro para que o Senhor possa nos direcionar e o Senhor falar ao nosso coração. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, Senhor, venha nos derramar sobre nós a Tua presença, a Tua graça. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco por intermédio da Tua santa e gloriosa palavra nesta tarde. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados, você já abriu sua Bíblia em Romanos capítulo 9? Estou olhando aqui porque eu também estou gerenciando aqui a nossa transmissão, amados.
Romanos capítulo 12, estamos estudando o capítulo 12, já ministramos na mensagem 1, a primeira parte, né? Então você pode olhar no canal da nossa igreja, da IP Renovada de Almenara, e você vai ver a primeira mensagem. E hoje estaremos lendo a partir do verso 9, e será o texto base da nossa mensagem, da mensagem de hoje. Diz assim, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Amém? Só que esse vai ser o texto que estaremos abordando hoje, nesta segunda mensagem desta série de 3. Amados, então, como eu disse para vocês, a nossa mente, ela funciona como um mecanismo que guia as nossas ações. Inclusive, se você observar bem a palavra de Deus, ela sempre vai estar nos orientando a guardar a nossa mente. Em alguns momentos, a Bíblia vai estar chamando a nossa mente, vai usar para significar a mente o termo coração. Então, guarde o seu coração, porque é dele que procede os desígnios da vida. Então, guarde sua mente, guarde aquilo, seus pensamentos. Porque, irmãos, todo pecado começa primeiro aqui. Toda ação benéfica começa primeiro aqui, para depois ser transformado em ações. Então, quando nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, ou somos transformados pelo Espírito Santo, nós automaticamente teremos a mente renovada e, consecutivamente, os nossos comportamentos transformados. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, essa direção, né, é o que nós estamos ministrando nessa série, pedindo ao Senhor para nos dar essa graça e nos ajudar a ter uma mentalidade transformada. E a partir dessa mentalidade, nós produzimos esses frutos, temos essas virtudes congruentes com a nossa mente. E quais são essas virtudes? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele é uma carta que ele escreve para uma igreja que ele não conhecia ainda pessoalmente. Ele tinha um desejo muito grande de conhecer os romanos e fazia planos para poder visitá-los. Só que isso não foi possível enquanto ele estava na sua jornada missionária, em uma das 3 viagens que ele empreendeu. Isso só foi possível conhecer os irmãos de Roma, na igreja de Roma, quando ele foi preso e foi levado para Roma. Mas nessa carta que ele escreve com alguns objetivos. O primeiro deles aí era criar já um vínculo, e Roma era um grupo de cristãos que havia sido convertido não pela pregação de Paulo, mas pelos cristãos que saíram, né, lá da região da Judéia, quando começou as perseguições, ou até mesmo com o próprio, ou quando ouviram a mensagem por João Batista, ou o próprio Jesus, e essa mensagem foi espalhada, né, foi espalhada por todo aquele tempo, por todas as nações daquele tempo. Precisamos lembrar que os gregos foram ouvir Jesus, então eles com certeza ouviram falar de Jesus, ouviram falar do que Jesus estava fazendo. Então Roma era o centro de toda aquela conjuntura de países e cidades. Então, com certeza, pessoas tinham ouvido falar de Jesus, ou pessoas que haviam se convertido a Cristo já estavam em Roma. Mas muito mais provavelmente é que as pessoas que estavam lá no dia do Pentecoste, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e o apóstolo Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se convertem, bem provável que muitos desses convertidos eram romanos ou cidadãos que estavam transitando sempre ali em Roma, e aí o evangelho chega até a cidade de Roma, e Paulo então escreve também aos judeus que estavam morando em Roma, aos cristãos que estavam morando em Roma, para poder dar-lhes essas boas notícias, boas novas, porque esse é o evangelho, e trazer uma das cartas mais teológicas, né, juntamente com o livro de Hebreus e Gálatas, para o Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, para a igreja de Roma, para o que Paulo queria trazer,
Agora Paulo está falando sobre a necessidade de transformação da nossa mentalidade. Ele vai começar o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando usa esse termo racional, é da mente, é que raciocina, não é isso? Não é aquele culto onde as pessoas acreditam que entram numa atmosfera transcendental e tudo ali é espiritual. O culto é espiritual porque é para Deus, mas ele também é racional porque conta com a intenção do coração do homem, o desejo do coração do homem de adorar e servir a Deus e apresentar aquele culto agradável ao Senhor. Por isso é importante estudar, é importante entender, é importante compreender como eu estou prestando culto ao Senhor. Amém? E aí ele vai discorrendo acerca dos dons, está ainda no capítulo 12, e agora ele vai chegar a partir do verso 9, falando das virtudes, exatamente, falando das ações positivas que o Senhor se agrada daqueles que outrora tiveram a mente renovada. E nós podemos listar várias aqui, mas como o tema dessa série sugere, nós falaremos de 10 dessas virtudes, na qual 5 vamos estar tratando na ministração de hoje, e as próximas 5 estaremos ministrando em nome de Jesus lá na igreja, no nosso templo, mas que também será transmitido para os irmãos que moram fora acompanhar. Beleza? Então vamos lá. Qual as virtudes que são desenvolvidas a partir do momento que nós temos a mentalidade renovada em Cristo Jesus? A primeira delas, Paulo vai dizer no capítulo 12, verso 9, que é o amor. Só que Paulo vai ser bem claro: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao bem. Paulo, no versículo 9, está dizendo que o amor precisa ser sincero. Em outras palavras, ele está dizendo que o amor seja sem hipocrisia. Olavo de Carvalho vai dizer o seguinte: se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, o cinismo é a afirmação ostensiva do vício como virtude. Então, essa virtude, que são as características boas, são as ações benéficas que nós podemos desenvolver como os cristãos, uma das primeiras que nós vamos citar, dessas 10, é o amor sem hipocrisia. E quando nós falamos de amor sem hipocrisia, nós estamos falando de um amor sincero, um amor sem fingimento. E, amados, se temos na Bíblia Sagrada um dos momentos que mais Jesus ficava chateado, estressado, era quando ele encontrava com os religiosos daquela época. Porque aqueles religiosos sempre estavam demonstrando atitudes fingidas diante do Senhor. Era um amor fingido, era uma fé fingida, era uma vida religiosa hipócrita. Quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 23, você pode acompanhar aí a partir do verso 13 até o versículo 29, eu não vou ler tudo, mas você vai acompanhar que nesse texto o Senhor Jesus está em um embate com os religiosos da sua época. E ele vai dizendo o seguinte, verso 13: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ele está dizendo que os religiosos daquela época, pela hipocrisia da sua conduta, não iriam entrar no reino do céu e estavam servindo de impedimento para aqueles que queriam entrar, não entrarem. Você já percebeu o quanto isso aqui é grave? Porque nós, como igreja, às vezes estamos sendo empecilho para que outros se acheguem ao Senhor. Você talvez conheça alguém que tem birra de crente, não gosta de pastores, não vai na igreja, porque a primeira frase que sai da boca deles é: todo crente é ladrão, toda pessoa evangélica é fingido, porque lá na igreja é uma coisa, lá de fora é outra. Dizem amar seus irmãos, mas são os primeiros a caluniarem. Irmãos, isso é um fato. Existem evidências claras disso em todas as cidades, em todos os lugares. Existem cristãos que, em vez de pregar o evangelho e viver o evangelho que se prega, eles vivem totalmente oposto. Isso é hipocrisia. A hipocrisia dá-se pelo fato de você mostrar um caminho e seguir outra direção. Querer que as pessoas tenham um comportamento, tenham uma atitude, sendo que você mesmo não as tem.
É por isso, irmãos, que quando Paulo está dizendo acerca do amor, ele está dizendo que seja um amor verdadeiro, um amor que não seja baseado apenas em palavras. João vai dizer em 1 João capítulo 3, versos 8 e 19, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, o Senhor. Então está na hora de nós pararmos de tentar querer nos enganar. Está na hora de pararmos de querer enganar a Deus. Porque quando nós amamos apenas de palavras, nós estamos sendo hipócritas. Quando nós falamos que nos preocupamos com as pessoas mais necessitadas e nós não fazemos nada para ajudar, uma igreja que se preocupasse em se parecer com Jesus, mas que na realidade é uma igreja que segrega, é uma igreja que divide e se autodivide constantemente entre grupos e subgrupos. Que o amor seja sem hipocrisia, que seja um amor sincero entre líderes, entre pastores que se unam às ovelhas que não lhes pertencem, mas pertencem ao Senhor, dono das ovelhas. Pastores que acabam pregando um evangelho para as suas igrejas, para as suas ovelhas, mas que na realidade eles não vivem isso. Então está na hora de nós começarmos a refletir verdadeiramente. O meu amor é sincero? E sabe como você vai perceber isso? Quando nós lemos em João, agora não a sua carta, mas o seu evangelho, sua epístola, diz, João capítulo 14, verso 15, o evangelho de João, se me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se tem uma forma de você compreender que verdadeiramente você está vivendo o amor por Cristo, é quando você obedece os mandamentos. É quando você verdadeiramente cumpre aquilo que lhe foi ordenado por Jesus, mesmo quando isso te custa alguma coisa, podendo te custar a sua vida, ou pior ainda, a vida daqueles que nos amam. Porque uma coisa é você se entregar, outra coisa é você ver alguém que você ama morrendo à sua frente. Imagina só, né, diante do avanço do comunismo, porque é isso que está acontecendo, o comunismo está ganhando o Ibope, talvez não na sua prática, mas pelo menos ele está mais famoso, mais conhecido cada vez mais. A mídia tem feito pactos com o comunismo e nós vemos que em países comunistas a perseguição aos cristãos é muito grande. E a gente sabe, queridos, que isso é um risco em todas as nações, inclusive o próprio Brasil, se nós não soubermos aí a tomar as nossas decisões relacionado ao nosso voto na política. E se nós pensarmos que daqui a algum tempo, se o Senhor assim o permitir, nós tivermos aí lideranças comunistas que oprimem os cristãos e tiver com uma arma apontada para a cabeça de alguém que você ama, talvez o filho, esposa, enfim, e você ter que negar a Jesus ou você ter que poupar a sua vida ou poupar a vida do seu ente querido, e para isso você precisa negar a Jesus, né? Colocando aqui em palavras melhores. Qual a sua decisão? Uma vez a arma apontada sobre a sua fronte e você não pode me matar. Outra coisa é matar quem você ama. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos prova o seu amor quando Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. O próprio Pai entregando o Filho por amor a criaturas. Então, irmãos, é algo muito sério. Deus provou o amor mandando o seu Filho sofrer por nós e morrendo por nós. Cristo provou o seu amor quando Ele se deu, quando Ele se voluntariou em morrer por nós. A questão é, como você tem provado o seu amor por Cristo? Uma das maneiras de você provar é obedecendo a sua lei, cumprindo os seus mandamentos, amando-o acima de todas as coisas e amando o nosso próximo. Momento como esse, chuvas para todos os lados da nossa região, pessoas desabrigadas, pessoas com grandes necessidades. O que nós temos feito como igreja para atender essa demanda? Segunda questão que é importante, virtude que nós desenvolvemos quando nossa mente está renovada. Primeiro, é que nós amamos incondicionalmente, amamos sem hipocrisia, amamos voluntariamente.
amamos generosamente. É importante dizer isso, irmãos, que o Senhor desenvolva em nós o amor verdadeiro e o amor genuíno. Mas uma segunda característica que o apóstolo Paulo descreve, ainda aqui no texto, no verso 10, Romanos 12, agora no verso 10, a segunda característica é que a pessoa que desenvolveu essa virtude, ela não desenvolve vanglória. Ela declara, né, ela enaltece primeiramente ao Senhor e depois as pessoas que assim são dignas de receber. O que nós podemos dizer é que a segunda virtude é a virtude da honra. Quando você honra a Deus e você honra a outras pessoas. Quando você troca a vanglória, quando você renuncia à vanglória, o autoelogio para honrar aqueles que verdadeiramente precisam ser honrados e são dignos de ser honrados. O Senhor Jesus, o nosso Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Mas homens também podem ser honrados e você não vai estar pecando por causa disso. Atitudes podem ser louvadas. É louvável a atitude de fulano. É algo que nós podemos expressar. Só que às vezes nós somos um pouco egoístas, ou talvez até demais, que estamos prontos a criticar os erros, os desacertos. Estamos com os nossos olhos abertos e conseguimos identificar diversas circunstâncias ruins que acontecem com as pessoas que nos cercam, com os nossos amigos. Mas, às vezes, nós não honramos quando essas pessoas, mesmas pessoas, acertam. Nós estamos com a lupa nos desacertos, mas nos acertos nós estamos com uma venda. E quando Paulo escreve no verso 10, ele diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Meus antepassados, uma tia minha que partiu, e até minha mãe, ela dizia o seguinte, que quem grava o toco é a coruja. E a gente precisa compreender que nós não podemos dar honra a nós mesmos. Isso é vanglória. Mas o texto está dizendo que nós precisamos dar honra a quem merece honra. A louvar as atitudes daqueles que precisam ser louváveis. Atitudes benéficas. Então, se a primeira virtude de uma mente renovada é o amor sem fingimento, é o amor prático, a segunda é a honra a pessoas que merecem ser honradas. Essa é a segunda virtude. Irmãos, não tem coisa mais bonita do que você reconhecer o sucesso do outro. Tem coisa mais bonita do que você reconhecer o acerto do outro. Eu fico triste porque, às vezes, até mesmo em meio à liderança, há uma dificuldade de reconhecer os acertos, de expressar elogio àquilo que é fundamental. E todo elogio, irmãos, é claro, quando nós recebemos, temos que devolver a Deus. Tem uma dica para você, quando fazer algo legal, bacana, e que receber um elogio, um louvor por aquilo, entregue isso ao Senhor, porque nós sabemos que se nós acertamos, se nós chegamos naquele ponto, foi porque a graça de Deus nos alcançou e nos ajudou a vencer e a superar os desafios. Toda honra e glória ao Senhor. Mas isso não significa que nós não podemos louvar pessoas e honrar pessoas por ações boas que elas fazem. A Bíblia vai nos dizer de alguns exemplos, eu queria trazer o primeiro, em Filipenses capítulo 2, versos 29 a 30, quando o apóstolo Paulo, descrevendo acerca de um homem chamado Epafrodito, que mesmo doente, mesmo enfermo, ele viajou horas e horas. E precisamos lembrar que naquela época não era de trem, não era de avião, não era de carro, mas ou era a pé, ou montado, ou velejando. Dias e dias de viagem. E Epafrodito, mesmo doente, quase à morte, ele tomou uma decisão de ir levar uma oferta especial para ajudar no ministério de Paulo. Então Paulo escreve aos irmãos de Filipenses da seguinte forma: e peço que vocês recebam Epafrodito no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam enviar. Percebe que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos filipenses e provavelmente o próprio portador dessa carta seria o Epafrodito,
E ele estava dizendo, olha, homens como Epafrodito, homens como esses, vocês precisam honrar. Sabe por quê? Porque esses homens estão dispostos a dar a vida pela causa de Cristo. Homens como esses estão dispostos a dar a vida para suprir a necessidade dos seus irmãos. Então entenda, irmãos, que olhar para as coisas boas que as pessoas fizeram é virtudes que só quem tem a mente renovada vai possuir. Olhar e ficar feliz quando um irmão da nossa igreja canta bem, ficar feliz porque o irmão da nossa igreja recebeu talentos. Eu fico a refletir, e irmãos, já aconteceu comigo, de ouvir pessoas a questionar a Deus e ficar chateados com Deus, porque me viram desenvolver algumas atitudes, desenvolver alguns talentos, e que eles às vezes não tinham. Certa vez um senhor chegou para mim e falou assim, na minha face a face comigo, disse, pastor, tem hora que eu fico chateado com Deus, porque eu fico retado com ele, porque olha, o senhor canta, o senhor prega, o senhor trabalha com marcenaria, o senhor é pedreiro, o senhor faz um monte de coisa, e às vezes a gente fica aqui e não sabe de nada. E eu olhei aquilo ali, eu ouvi essa frase, eu vi a forma como ele colocou as palavras, a expressão facial, e naquele momento eu falei assim, eu guardo o meu coração, guarda a minha vida, né? E repreenda todo e qualquer sentimento de inveja, qualquer sensação de inveja, abençoa. Porque às vezes existem pessoas que têm inveja quando alguém desenvolve um talento, quando alguém desenvolve capacidades, né? E a gente precisa compreender, irmãos, que dons é algo que Deus dá, é algo que vem do céu, é espiritual, mas talentos é nós quem desenvolvemos. Todos nós podemos desenvolver diversos talentos. Ninguém nasce sabendo de tudo, mas você cresce tendo a possibilidade de aprendê-los. Então, muita gente começa a aprender a tocar um violão. Há uma diferença, quem tem o dom musical, né, da arte, mas você pode desenvolver aptidões. E nós precisamos orar a Deus para poder o Senhor nos capacitar. Então, quando alguém tiver um talento, quando alguém tiver uma aptidão, tiver características que são boas, bacanas, louve ao Senhor, louve a Deus e honre a essas pessoas por suas condutas que o Senhor se agrada. Quando alguém acertar, valorize os acertos. Valorize os acertos de cada pessoa. Honre a essas pessoas e você vai perceber que a partir do momento que você ministra na vida das pessoas, você também será ministrado. Quando nós reconhecemos as coisas boas que os outros fazem, o Senhor reconhece aquilo que nós fazemos. É importante nós compreendermos isso, irmãos. Saber que a primeira virtude é o amor sincero, sem fingimento, é o amor prático, é o amor sem hipocrisia. Mas a segunda é você dar honra a quem merece honra. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, verso 7 e o verso 8. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, se existem pessoas que merecem ser honradas, honre-as para a glória de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17 e verso 18, Paulo também vai dizer, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então não busque ser elogiado pelas pessoas, não busque elogios, mas elogie. Não busque honra, mas honre a outras pessoas. Não fique esperando que as pessoas reconheçam o que você faz. Porque quando as pessoas não reconhecem, pode ter certeza que o Senhor assim o fará. Como o apóstolo Paulo diz aqui no verso 18. Contudo, se gloriar, glorie no Senhor. Se é algo para você ficar feliz, ficou alegre por um resultado de algo que você fez, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem busca a sua própria glória. Ainda no Filipenses, no capítulo 2, agora no verso 3, Paulo vai dizer, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, a lição 2 para a
a nossa ministração de hoje é que você precisa ter humildade para honrar quem merece honra, a humildade de não esperar ser honrado, mesmo quando você merecer tais honras. Tem pessoas que saem da igreja com o seguinte argumento: eu saí daquela igreja porque eu ajudo, eu faço isso, o pastor nunca reconheceu. Irmãos, isso não é argumento porque você sair da igreja. Porque se você não foi reconhecido por homens, pode ter certeza, você será pelo Senhor. Amém? Então a segunda virtude é essa humildade de você reconhecer os outros maiores do que você, de honrar pessoas. Terceiro está no versículo 11, Romanos 12, verso 11, na parte B do versículo diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Exatamente, os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Irmãos, mente renovada. A mente renovada vai nos trazer essa capacidade de sermos zelosos em tudo que formos fazer. Eu preciso entender que o meu zelo não se restringe apenas no serviço da igreja. Embora esse eu preciso fazer com todo esmero. Por quê? Porque eu estou fazendo sim para Deus, mas estou fazendo para a família de Deus. E a gente precisa compreender isso. Compreender que quando eu sou líder no louvor, líder das mulheres, dos jovens, quando eu sirvo a igreja, eu estou sim trabalhando para homens, no aspecto de servir homens, mas também estou trabalhando para Deus, porque eu sirvo Deus a partir do servir aos meus irmãos. Jesus, em João capítulo 13, disse que se eu sou mestre, eu lavei os pés de vocês, façam isso vocês também. Lava os pés uns dos outros. Tem pessoas que não entendem essa premissa. Você serve a Deus servindo pessoas. Você trabalha para Deus trabalhando por pessoas. Então você não pode ficar chateado quando essas pessoas não te pagam, quando essas pessoas não te aplaudam, quando essas pessoas te traem. Porque não é delas que você vai receber o pagamento, é do Senhor. E é por isso que eu preciso fazer com zelo, eu preciso fazer com dedicação, eu preciso dar o meu melhor na sua casa, como dona de casa, como esposa, como marido, como chefe do lar. Sim, na sua empresa, como um trabalhador da sua empresa, ou como sendo o patrão, ou talvez até o próprio dono. Sirva as pessoas com zelo. Uma mente renovada é uma mente zelosa com aquilo que se propõe a fazer. Paloma Prado disse: a preocupação é a prova de que existe zelo nas nossas maiores riquezas. Aquilo que for de valor para você, aquilo que for riqueza para você, você vai buscar ser zeloso naquilo. Existem 3 tipos de cristãos quando se trata de missões mundiais. Quem vai dizer essa frase é John Piper. Existem apenas 3 tipos de cristãos quando se trata de missões mundiais: os que vão com zelo, os que enviam com zelo e os desobedientes. Então, segundo John Piper, existem os que vão, os que servem com zelo, os que enviam com zelo e aqueles que são desobedientes. A partir do momento que você não faz com zelo, que você não vai com zelo, ou que você não envia com zelo, você está desobedecendo ao Senhor. É por isso que a gente precisa compreender que Deus é a nossa referência de zelo. Ele é caprichoso em tudo o que faz. A Bíblia vai dizer inúmeras vezes que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele zela pela sua palavra, ele zela do seu povo, ele zela de nós. E zelar significa cuidar, ser caprichoso. Eu me lembro muito bem de quando chego naquelas cidades pequenas, inclusive fazendo aqui um paralelo com um exemplo que o Mário Sérgio Cortella faz em uma das suas palestras, em um vídeo que eu assisti. E aquelas senhoras da zona rural, aquelas senhoras mais idosas, em que você chegava, elas não tinham esses armários bonitos que a gente tem nas nossas casas de hoje, e era tudo as prateleiras com aqueles alumínios, e você poderia ver um monte de coisa ali. Você via as telhas ali, muitas vezes de mato, né? Que jogava capim em cima para tampar, ou folhas, enfim. As paredes de pau a pique, de enchimento, o chão sem pios, mas nas prateleiras, os alumínios todos brilhando, sem manchas, sem nada.
todos os alumínios areados, né? Porque quando não se tinha bombril, tinha areia, então se passava areia com sabão, então deixava os alumínios, olha, cegando. E isso se chama capricho. As roupas limpinhas, engomadas, capricho. A nossa geração precisa aprender a ser mais caprichosa. Caprichoso naquilo que faz, caprichoso como na maneira de servir as pessoas. Quando receber uma missão, fazer o seu melhor. O Mário Sérgio Cortella, inclusive, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos fazer o melhor na condição que nós temos. Enquanto não estamos tendo condições melhores de fazer melhor ainda, percebe o que é isso? É fazer o seu melhor na condição que você tem, no nível social que você tem, na questão financeira que você tem. Esse é o nosso melhor. Você não pode ficar comparando o seu melhor com o melhor de A e de B. Às vezes B está numa condição maior do que você e por isso o melhor dele é melhor. Está na condição dele, talvez na sua percepção maior do que você. Mas o seu melhor é aquilo que você dedica com tudo que você é. Coloca a sua energia, a sua dedicação, o seu capricho e ali Deus se agrada. Seja caprichoso. Se você é líder, capriche no preparo do sermão, no preparo da palavra. Seja caprichoso no preparo de como servir a igreja. Hoje é Natal, e eu vou falar um pouquinho no final disso. E hoje você com certeza vai ver as mesas fartas, bonitas. Mas por quê? Nós não podemos ter o mesmo capricho no arrumar da ceia, no dia a dia, no arrumar da mesa do nosso jantar, do nosso almoço, porque nós não desenvolvemos o capricho naquilo que tudo que fazemos. Paulo está dizendo que o zelo, ele precisa suprir, ele precisa vencer a preguiça. Caprichosos não são preguiçosos, mas preguiçosos também não são caprichosos. Você vai perceber pessoas preguiçosas, elas fazem as coisas apenas por fazer. Elas fazem o que manda e simplesmente isso. E quando fazem, em um nível de assertividade, em um nível de qualidade muito baixo. Em quarto lugar, quarta virtude de quem tem uma mente renovada. Guarda aí. Primeiro, amor sem hipocrisia. Essa é a primeira virtude. Segunda virtude que nós ministramos aqui, desenvolva a humildade de honrar as pessoas quando essas merecerem honra. Terceiro, é a virtude do zelo. Você ser zeloso naquilo que você faz. O zelo que vence, que dissipa a preguiça. Quarto, quando nós lemos o verso 11, diz: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quarta virtude de uma pessoa que teve a mente renovada é você ser fervoroso ao Senhor. E sabe o que significa fervor? Você já viu a água quando coloca para ferver, para fazer o café? Você percebe que ela borbulha, ela está aquecida, ela está vibrante, ela está em movimento. E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos. Que o nosso espírito, o nosso coração seja fervoroso. Que seja busca ao Senhor. Aleluias. Que nós possamos dedicar a nossa vida, a nossa alma ao Senhor de maneira gloriosa. E é isso que o Senhor busca em nós. Um coração aquecido, um coração intenso, um coração com sentimento, a flor da pele de emoções benéficas em servir ao Senhor. Só que quando Paulo está dizendo também aqui fervorosos, ele está falando que esse fervor não é algo baseado apenas no emocionalismo, aquele êxtase da emoção humana, mas é um fervor que o Espírito Santo provoca em nós. É uma busca intensa pela presença de Deus. E isso a partir da oração, a partir do jejum. Nós precisamos reacender nas nossas igrejas, nos nossos cultos, um culto avivado, um culto fervoroso. E culto fervoroso não está ligado a culto cheio de línguas estranhas, não está ligado a culto cheio de gritos, não está ligado a culto cheio de movimentos humanos ou sensacionalismo, mas um culto em que as pessoas vão para ele apaixonado por Deus, amando ao Senhor, entrega o seu culto racional, o seu culto intencional a Deus, não é levado pelas emoções, mas é levado pelo desejo, pela intenção de eu vou cantar dando o melhor, eu vou pregar, eu vou me preparar, vou me organizar para ministrar verdadeiramente aquilo que o Senhor colocou. Eu vou me consagrar para prestar um culto santo a Deus. Vou me preparar para prestar um culto que seja agradável a Deus. E aquilo que é agradável a Deus talvez não seja agradável a nós. E aquilo que é agradável a nós talvez não seja para Deus.
se nós entendemos que o culto é para o Senhor, a palavra é do Senhor para as pessoas, mas o culto é para Ele, nós precisamos perguntar o que Deus agrada, qual é o culto que Deus agrada, qual é a ação que Deus quer que eu desenvolva que o agrade. Irmãos, quando nós vamos dar um presente a alguém, a gente não dá um presente que eu me agrado. Existem gostos diferentes e eu e minha esposa mesmo constantemente estamos em lados opostos quando se trata de gosto de roupa. Geralmente assim. Então, muitas das vezes, para que eu possa comprar uma roupa que ela se agrade, ela tem que estar junto. Porque eu não vou acertar se eu comprar aqui às cegas ou vice-versa. É importante entender que quando eu quero fazer algo para agradar alguém, eu tenho que fazer no gosto que esse alguém quer. Eu preciso pesquisar, eu preciso me organizar e eu preciso identificar quais são os gostos para agradar essa pessoa naquilo que eu faço. É por isso que nós precisamos nos perguntar qual é o culto que Deus agrada. Qual é o culto, irmãos, que está em Romanos capítulo 12. Paulo está dizendo que o culto que agrada a Deus é um culto onde nós nos apresentamos como sacrifício puro, santo. Exatamente. É um sacrifício que esteja em santidade. É uma vida em santidade. É uma vida longe do pecado. É uma vida onde você você decide não pecar. Não porque você não tem oportunidades de pecar. Você vai até ter diversas oportunidades, mas você vai decidir sempre por optar por uma vida santa. E quando, por algum momento ou algum motivo, você cair, porque isso vai acontecer, porque todo ser humano é tendencioso a uma queda, uma falha, você se arrepender e voltar-se para o Senhor em coração quebrantado. Então Spurgeon vai dizer exatamente isso para a gente. Em 40 anos nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Olha o que Spurgeon vai dizer isso. Então, é uma mente que busca ao Senhor, um coração fervoroso, um coração que ame ao Senhor. É você prestar um culto que agrade a Deus. Essa é a quarta virtude de uma mente renovada. É o fervor no Espírito. É uma oração fervorosa. É um clamor fervoroso. É um clamor de entrega. Saia da superficialidade. É você mergulhar no mais profundo de Deus. É você buscar conhecer o Senhor cada vez mais, como está ali no livro de Oséias. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Eu quero terminar com a quinta virtude hoje, a quinta virtude de uma mente renovada, no versículo 12, que diz: alegrem-se na esperança. Oh, aleluia! Alegria, exatamente. Só que Paulo está dizendo que essa alegria, ela precisa ser oriunda da esperança. Ela precisa ser oriunda desse sentimento que, como diz as pessoas, é a última a morrer. Só que a questão é que as pessoas têm buscado alegrar-se quando ficarem ricos. Ah, se eu fosse mais rico, eu ficaria mais alegre. Ah, se eu me casasse, eu ficaria mais alegre. Ah, se eu tivesse filhos, eu era mais feliz. Ah, se eu tivesse uma casa bonita. Ah, se eu tivesse um trabalho. As pessoas buscam se alegrar em coisas. As pessoas têm buscado se alegrar em circunstâncias. Mas Paulo está dizendo que o motivo da nossa alegria precisa ser a esperança. Mas qual seria a esperança? A esperança de ficar rico, de ganhar na Mega Sena? A esperança de ter um carro novo? A esperança de encontrar, entre aspas, a alma gêmea? Que isso é uma mentira, uma falácia. A esperança de quê? O que você tem esperado? Quando nós esperamos em coisas passageiras, a nossa alegria é passageira. Mas quando nós temos a esperança naquilo que é eterno, a nossa alegria é eterna. E é por isso que quando Paulo está dizendo que a alegria precisa vir da esperança, a esperança é a eternidade. A esperança é a volta do próprio Cristo. Ele diz: eu vou preparar lugar para quando eu voltar, eu buscar vocês e vocês estarão comigo eternamente. E esse lugar onde estaremos eternamente com o Senhor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá dor, não haverá defeitos, não haverá mágoa, não haverá ressentimento, não haverá angústia. Por quê? Porque esse lugar é no Senhor. E é por isso que a nossa alegria será eterna. Amado, Paulo está dizendo: alegrei-vos, alegrem-se na esperança.
A alegria nossa precisa estar em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A esperança que professamos é de um dia encontrarmos com Jesus. É por isso que, se eu estou rico ou pobre, eu vou estar alegre. Se eu estou casado ou solteiro ou viúvo, ou a condição qual for, eu vou estar alegre. Se eu sou pai, ou se eu sou mãe, ou se eu não sou, se eu sou enfermo, ou se eu estou enfermo ou não estou, a minha alegria não depende de circunstâncias, de fatos circunstanciais. A minha alegria depende exclusivamente da esperança que há em Cristo Jesus, em que um dia eu o verei e eu estarei com ele para tudo sempre. Romanos 15, verso 3 diz: ora, o Deus de toda a esperança vos encha de toda a alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que o Deus de esperança encha o seu coração com essa quinta virtude de quem tem mente renovada. A mente renovada, ela não se entristece quando ela perde o emprego, quando ela está enferma, ela não deixa a peteca cair. Não, ela continua alegre, porque a sua alegria não depende de coisas, mas a sua alegria está no Senhor. Em Lucas capítulo 10, o Senhor vai virar para os discípulos, porque ele havia acabado de enviar os discípulos, e os discípulos foram, expulsaram demônios, fizeram um monte de coisa legal, e voltaram alegres, dizendo: mestre, até os demônios nos submetem quando nós expulsamos. O Senhor disse: vocês estão alegres por causa disso? Alegres porque expulsaram demônios? Alegres por causa dessas questões? Eu vou dizer uma coisa: eu vi Satanás sendo expulso do céu. Mas eu digo algo a vocês: não alegrai por essas coisas, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Tem pessoas que ficam felizes quando vê que o nome dela está na lista lá do concurso e ela passou. Tem pessoas que ficam alegres porque o nome dela está na calçada da fama. Outros estão alegres porque o nome dela foi chamado em público como motivo de exaltação. Passou no vestibular, enfim. Mas a verdadeira alegria é de dar-se pelo fato do nosso nome estar escrito lá no livro da vida, e que só consegue ter essa alegria com esse motivo quem tem a mente renovada, quem experimentou a renovação do seu coração, como Paulo diz em Romanos capítulo 12. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter essas virtudes desenvolvidas em você. Um amor que seja sem hipocrisia, um amor que seja sem fingimento. Que você possa ter a humildade de honrar as pessoas que precisam ser honradas, que carecem de ser honradas. Honra a quem é merecedor de honra. Que você possa, sim, querido, ter a alegria de Deus dentro do seu coração. Que você possa ter, sim, a graça de Deus, a alegria que é sustentada pela esperança. Que você possa ter fervor no seu coração, orar fervorosamente, viver uma vida espiritual fervorosa, e que você possa ter zelo naquilo que você faz, capricho naquilo que faz. Tudo que vier em suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, faça caprichosamente para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. 2022 está chegando, é o ano dos recomeços em nossa igreja, e eu tenho certeza que nós iremos sim colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui para a glória de Jesus. Tá certo? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração cada vez mais em nome de Jesus. Oremos. Pai, eu quero louvar o Senhor. Eu quero glorificar o Senhor, porque o Senhor é um Deus que renova, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta. Que nesta tarde, Senhor, nós possamos ter um coração renovado, um coração transformado, um coração cheio do Teu Espírito. Que essa palavra possa fluir em cada pessoa que ouve hoje. Que essas 5 virtudes possam ser desenvolvidas a partir da mentalidade renovada, transformada pelo Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Nos ajude a crescer em comunhão, nos ajude a crescer como igreja, nos ajude a crescer como família renovada. Que o nosso Natal seja um Natal repleto das bênçãos do Senhor, um Natal cheio do Teu Espírito Santo, um Natal em que a nossa mentalidade, nosso olhar não seja comercial, e nem muito menos, meu Pai, na glutonaria, mas um Natal onde possamos, ó Deus, reconhecer a Tua benignidade, o amor do Filho, o
Filho que o Senhor enviou para morrer naquela cruz por nós. O nascimento do Emanuel, o Deus que esteve conosco humanamente aqui e que hoje o teu Espírito atua em nós. O Cristo que está presente, o Cristo que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que permaneceu conosco durante essa transmissão, cada um que irá assistir essa palavra após a conclusão da transmissão. Eu te glorifico e agradeço no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe para a glória de Jesus e que você tenha um Natal cheio da presença de Deus. Amém? Fica na paz e tamo junto para a glória do Senhor. Até mais. Agora, fica aí com o nosso... Eu quero passar esse vídeo aqui que você possa assistir aí no nome de Jesus. Empoderamento, sucesso, crescimento, dinheiro, fama. As pessoas hoje em dia, em busca de todos esses significados, têm investido o mais precioso recurso que nós temos nessa vida, que é o tempo. O tempo tem sido o recurso em que as pessoas utilizam para crescer em conhecimento, crescer em sua empresa, nos seus negócios. Quem sabe comprar um novo sapato ou o carro do ano ou alcançar aquele objetivo que tanto deseja. Nada disso é errado em si mesmo. O fato é que esse recurso precioso que temos não tem sido usado naquilo que verdadeiramente é o mais importante da nossa vida, buscar o Senhor. Hoje nós vivemos um tempo em que talvez a palavra devocional soa como estranho ou uma palavra pouco se ouvida no meio de comunidades. Talvez este é um exemplo seu que me ouve neste momento. Mas na realidade, o devocional é o prato que nós comemos todos os dias para alimentar a nossa alma. É nele que falamos com Deus, lemos a Bíblia Sagrada e dedicamos minutos preciosos para a adoração ao Senhor. Em janeiro, estaremos vivenciando 30 dias, onde jejuaremos, oraremos e buscaremos ao Senhor como igreja nesta cidade, para que a nossa vida possa ser renovada pelo Espírito Santo. É um tempo onde dedicaremos à oração. É um tempo onde dedicaremos em colocar o Senhor verdadeiramente no lugar onde nunca deveria ter saído, o exclusivo, o espaço que não é dado e nem cedido a ninguém. É em Jesus o centro, em Jesus orbita todas as outras áreas das nossas vidas, e é por isso que nós convocamos a Igreja Presbiteriana Renovada de Almenara para 30 dias de jejum e oração. Um momento em que você vai estar tirando mais 15, mais 30, mais 1 hora do seu tempo para adorar ao Senhor no seu privado, no seu secreto. Um tempo em que as pessoas expõem toda a sua intimidade na internet. O Senhor tem nos chamado para vivermos na vida íntima do nosso quarto um relacionamento com Ele. Então, não fique de fora. 30 dias de jejum e de oração para que possamos potencializar a nossa vida com Deus e estreitar o nosso relacionamento com Ele, pois seremos sim uma igreja renovada pelo Espírito Santo para adorar a Deus, pregar o Evangelho, servindo aos outros, crescer em comunhão e fazer discípulos.